Bom dia, estamos na live número 181. Metade do ano já foi, já era, mas temos a outra metade do ano para fazer alguma coisa. E tudo isso é possível se você acreditar, porque a gente vive abaixo de nossas crenças, debaixo de nossas próprias regras. Como assim, Rodrigo? Se você acredita, você faz. Se você não acredita, você não faz. É muito simples. Mas olha só, a PNL trata a crença não como uma verdade ou como um fato, mas ela trata como pressuposições. Todos nós vivemos abaixo de crenças, ou seja, as crenças criam nossa realidade social. Mas o mais interessante é que, olha só, a crença ela tem que produzir ação. A crença é o nosso princípio de conduta. É assim que a PNL trata a crença. Você age como se fosse verdade. Quando você gosta do resultado, você continua com aquela mentalidade, com aquela crença. Quando você não gosta, você tem que reprogramar a sua mente. Isso é muito claro. Você tem que reprogramar a sua mentalidade para ter uma nova crença que vai te disponibilizar uma nova atitude. Olha só, você precisa ter 3 coisas muito importantes sobre resultados, sobre o que você quer da sua vida. Primeiro, é possível alcançá-los? Você é capaz de alcançá-los? Você merece alcançá-los. Isso você tem que ter em mente. É possível alcançá-los, você é capaz de alcançá-los e você merece alcançá-los. Tem a ver com possibilidade, capacidade e merecimento. Vamos falar então sobre possibilidades. Geralmente nos enganamos quando pensamos em possibilidades. Possibilidade não significa competência. Pensamos que uma coisa não é possível quando na verdade não sabemos fazê-la. Todos nós temos limitações físicas, não somos super-heróis e somos seres humanos. Mas geralmente não sabemos quais são esses limites. Você não pode saber quais são até atingi-los. Olha só, você não pode provar um negativo, portanto jamais poderá provar que é incapaz, do que quer que seja. Poderá apenas dizer que ainda não alcançou. Houve uma época que se considerava impossível para qualquer ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos. Até que Roger Bannister fez em Oxford em 6 de maio de 1954. Então aconteceu uma coisa estranha. Mais e mais atletas começaram a correr 1 milha em menos de 4 minutos. Hoje a realização que era impossível na época de Roger Bannister é lugar comum. Ou seja, não se precipite ao decidir que é impossível. Aí envolve muita capacidade, né? A capacidade é o quê? É um teto mental. A gente cria um teto mental para nós mesmos. É como se fosse uma barreira. Eu consigo chegar até aqui. Você acredita desse jeito. E você acha que é uma verdade, é um fato, sabendo que é uma pressuposição que você trata como verdade e fato. E isso limita, te dá um teto. Eu li essa história aqui, já li bem no começo das lives que eu estava fazendo, eu li essa história. Mas como a crença ela nasce por repetição, a forma que você acredita nasce por repetição, eu trouxe essa história de novo. Então, o que a gente tem que saber é que possibilidade não significa competência. Possibilidade não significa competência. Possibilidade, o que você acha impossível é só porque você não sabe fazer. Mas quando essa chave vira, quando você aprende algo novo e começa a fazer, você quebra esse teto mental que você criou. E tem muito a ver com a capacidade mental. Olha só, frequentemente depreciamos a nós mesmos ao não acreditarmos que podemos fazer algo. Mas as crenças não são fatos, são apenas nosso melhor palpite. Apenas nosso melhor palpite quanto as coisas estão no momento. Quanto a como as coisas estão no momento. Olha só, crença é um palpite que você tem sobre você mesmo. Geralmente eu vejo e eu fico muito irado assim quando eu vejo as pessoas dizendo eu não consigo, não é possível, sabendo que é possível. Como eu toco bateria, eu toco instrumentos e eu percebo que as pessoas até têm vontade de aprender, mas elas dizem para elas mesmas que não conseguem, ou seja, ela criou um teto mental. Ela acha que possibilidade é um dom,
ela acha que possibilidade exige mais competência de dom, quando na verdade é só porque não sabe fazer. Mas quando você abre sua mente para o novo e você começa a se adaptar ao conhecimento, passo a passo, é como uma criança. Uma criança até 2 anos, ela cai 1000 vezes, mas ela começa a repetir aquilo até que ela encontra o balanceamento, o equilíbrio, e ela começa a andar. Então, possibilidade não é competência, possibilidade é só tudo que você acha que é impossível porque você não sabe fazer. Então você tem que se abrir para o conhecimento novo. Capacidade, você cria um teto mental dizendo que é possível e não possível para você. Isso tem a ver com sua crença de capacidade. E perceba que as pessoas se vangloriam das coisas que não sabem fazer. A todo momento elas dizem eu não consigo, elas têm prazer em dizer que eu não consigo, que nada dá certo, que elas são todas limitadas. Ou seja, não se vangloria de suas supostas limitações, ou seja, você não sabe fazer, é só isso. Não tem a ver com o que você pode ou não fazer, o ser humano pode ir muito além. E olha só, conversa negativa apenas o envolve em uma camisa de força de limitações impostas. Conversa negativa apenas o envolve em uma camisa de força de limitações impostas. Olha só, se você se vir pensando assim, negativamente, não consigo, adicione a palavra ainda no final de cada frase. Aí estará sendo mais realista, ou seja, não consigo ainda. Você já abriu um leque de possibilidades. Depois entra o merecimento. Você merece atingir seus alvos? É claro que merece. Por que não? Por que você fica dizendo para você mesmo que não merece? Então, 3 coisas são muito importantes: possibilidade, capacidade e merecimento. Você tem que saber que é possível, você tem que saber que é capaz e você tem que saber que você merece. Quando você se abre para essa ideia que a PNL nos traz, você expande as suas referências, você acaba entendendo que o mundo é maior do que o seu mapa mental. Você tem um mapa aí dentro de você e talvez você se julga pequeno porque você está olhando um mapa pequeno, mas o mapa nunca é um território. O território sempre é maior do que o mapa, sempre é maior. Então você criou um mapa, um teto mental e você vai ter que agora agir, andar mais para ver que o mundo realmente é maior do que o seu mapa que você criou ou que pessoas colocaram dentro de você através das sugestões. Então a live de hoje é justamente só para te lembrar que é possível, você é capaz e você merece. Tá bom? Eu fico por aqui, eu vou bater muito nessa tecla de crença, eu vou repetir muitas coisas que eu já falei, porque crença, ela nasce por repetição. Você começa a acreditar quando você começa a ouvir muitas vezes sobre algo. Então, uma vez se pensava que uma milha era impossível correr em menos de 4 minutos, Roger Bannister fez isso em 6 de maio de 1954, quebrou isso quando veio outros atletas começaram a realizar o mesmo feito. O que era impossível se tornou um lugar incomum, um lugar comum. Estranho isso, né? Tudo pela crença. A pessoa viu que o cara conseguiu. Eu também posso. Quando você abre essa possibilidade, você expande o seu mundo, você expande a sua realidade. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Se essa live fez sentido pra você, lembre que pequenas atitudes transformam o mundo. Então curta, comente, compartilha e juntos somos mais fortes. Até amanhã.